A Liberdade Guiando o Povo, Eugène Delacroix, um dos quadros mais famosos do século XIX. Hoje, acervo do Louvre é tido por muitas narrativas de história da arte como o primeiro quadro do modernismo a lidar com política. Esse tema fascinante que é a liberdade. Vamos falar um pouco sobre artes plásticas? Vem comigo! Eu sou a Sônia, esse é o Ambiente Estúdio e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindos. Eugène Delacroix, ou simplesmente Delacroix, é considerado o líder da escola romântica das artes plásticas na Europa ocidental. Você achou pouco? Pois é, o Delacroix pintou essa maravilha de quadro que tem 2,60 m por 3,25 m em 3 meses. Em 1830, Delacroix nos presenteava com a imagem da liberdade, que ficou para sempre na nossa memória, na nossa expectativa. Só que antes de falar do quadro, eu acho que é bom a gente se situar no tempo. Esse quadro, que tem quase 200 anos, não foi pintado na Revolução Francesa. Ele foi pintado nas Jornadas de Julho. A Revolução Francesa, aquela de Napoleão Bonaparte, foi em 1789. Só que em 1815, 1415, a monarquia restaura seu poder, frustrando o povo, né? Num período conhecido como o Terror Branco dos Bourbons. Gente, imagina que eles eram conhecidos pela violência e pelo autoritarismo novo. Então, em 1830, o povo encheu a paciência e caiu a monarquia. E esse quadro é a exaltação, a comemoração desse acontecimento, que se deu em julho. O Delacroix passou 3 meses pintando. E por que ele pintou tão rápido? Porque o Delacroix é conhecido pela paixão com que ele trata a paixão. O Baudelaire dizia que o Delacroix tem paixão pela paixão. E é por isso que o romantismo do Delacroix é tão forte, é tão sensual. Não sensual da parte erótica, não é isso. Sensual da parte de sentimento. Se você olhar para o nosso quadro, A Liberdade Guiando o Povo, você vai ver todo um sentimento que as cores, as texturas, o movimento, o ambiente do quadro nos traz. O Delacroix inaugurou com esse quadro um movimento inédito, que é a saída da pessoa do quadro. A liberdade, ela vem guiando o povo para fora do quadro, inundando a sala, o local, Paris. A liberdade vem guiando o povo, inundando a França. E é uma liberdade que nos atingiu o mundo. A liberdade francesa atingiu o mundo. E nosso quadro, o que temos no nosso quadro? Temos essa senhora no centro, que é a liberdade. Justamente por ser uma mulher, eu sei que ela é a alegoria da liberdade. Mais tarde eu vou mostrar uma imagem da alegoria da liberdade, vai ficar mais claro. Mas entenda, ela é a alegoria da liberdade. Ela está vestida com vestes do povo, mostrando que veio da luta, armada, e o cetro da liberdade é a bandeira da França. Essa bandeira, ela foi confeccionada na Revolução lá de 1789, na Revolução Francesa, tá? E essa senhora que está aí no meio, ela começa com a liberdade, com esse chapeuzinho que ela bota. Você vê que tem um chapeuzinho amassadinho na cabeça, que eu esqueci o nome dele, eu vou escrever aqui embaixo o nome do chapeuzinho. Então, com esse chapeuzinho, ela se transforma na República. Então, ela também é a alegoria da República, a Marianne, e ela representa a França depois, ok? Ao lado da alegoria da liberdade, nós temos uma criança. Não é o hoje, não é o ontem, é o amanhã, é o futuro. Nós temos uma criança. E com essa criança, nós temos a cidade de Paris. Você reconhece ali a Catedral de Notre Dame, tá vendo ali? Então, ali é essa criança e a Catedral de Notre Dame, um pedacinho de Paris, está representando o futuro de Paris, o futuro da França. Do outro lado, nós temos o povo vindo com a liberdade. O povo
que vem com essa força da liberdade, que vem com esse amarelo que nos puxa, que, aliás, que salta a liberdade do quadro, né? E a liberdade vem caminhando sobre corpos, sobre cadáver. É uma coisa bem comum do romantismo, essa questão de lidar com corpos, com a dor, com a emoção, é bem comum. Então, mesmo chamando romantismo, você não vai ver coraçõezinhos, não vai ver cupidinhos, tá, gente? Não vai ver. Inclusive, essa estrutura desse quadro, que é uma estrutura triangular, com os corpos, com essa dor ao piso, e ela é uma estrutura que o Delacroix se inspirou num outro quadro muito famoso de uma pessoa que ele admirava muito, que é o Géricault, a Balsa da Medusa. Inclusive, alguns corpos que o Delacroix pintou estão na mesma posição, só estão no sentido oposto. Sabe quando você inverte a câmera do celular? Pronto, o Delacroix fez isso com os corpos. E ele também inverteu esse movimento. O quadro da Balsa da Medusa, ele nos puxa para a tela. Ele coloca uma cor fria no centro e acima e nos puxa para a tela. O quadro do Delacroix inaugura esse movimento saindo da tela através do amarelo dessa cor quente. Volta. Ai, gente! Pessoa! Eu encontrei uma foto dele, preto e branco. Foto, nessa época tinha foto, tá? 200 anos quase, tinha foto. Eu adoro foto. Se eu for na sua casa, eu vou pegar o álbum, vou ficar lá olhando foto, eu adoro foto. Mas eu gosto de foto impressa, tá? Não gosto de foto digital, não. Não vem com celular, não. Então, essa aí é a carinha dele, olha aí. Ele nos presenteou com a imagem da liberdade e eu tô feliz da vida por saber como é a carinha dele. Vamos lá. E lembra que eu falei da liberdade? Da alegoria da liberdade? Pronto. Tem um dicionário, eu acho que chama-se Dicionário de Iconografia, do Cesare... Enfim, eu vou escrever o nome aqui. Então, nesse dicionário, que ele é utilizado, ele era base para os pintores desde o século XVI, ou seja, 300 anos antes do Delacroix, já se olhava, tem a imagem, tem o desenho lá de como seria a liberdade. Tem também como seria a justiça. Lembra daquela moça da faixa, da espada, da balança? Tem daí também. Então, essa aí é a imagem da liberdade. Quem que é a liberdade? É uma moça muito disciplinada, ao contrário daquela moça lá do nosso quadro de Delacroix, com um cetro. Nossa moça lá no quadro de Delacroix usa a bandeira da França como cetro, liberdade, fraternidade, igualdade como cetro, e com um gato aos pés dela. E o que é o gato? O gato quer dizer que nem tudo é controlado. Na liberdade não dá para se controlar. Mas como eu disse, essa imagem ela é muito disciplinada, bem diferente da imagem do Delacroix da liberdade. Então Delacroix nos deu uma imagem da liberdade que é uma liberdade com movimento, uma liberdade com paixão. Só que se a gente olhar para a liberdade ela é centrada, ela é determinada, ela é calma. Olha a imagem, a sensação de solidez que tem essa imagem. É diferente da outra que tem a sensação de movimento, que as cores nos dão um ritmo até frenético, né? A gente tem uma atmosfera em movimento no quadro de Delacroix. E tem uma moça apaixonada, que é a liberdade. E olha o chapeuzinho. Lembra do chapeuzinho? Esse chapeuzinho, quando você veste, esse chapeuzinho, ele vem da Roma antiga. Quando a diferença quando a gente, olha, eu lá na Roma antiga, quando um escravo ganhava sua liberdade, ele recebia esse chapeuzinho. E esse chapeuzinho era a diferença entre uma pessoa livre na Roma antiga e um homem livre na Roma antiga e um escravizado, um escravo, né? Um escravizado na Roma antiga. Aí tem até eu trouxe uma figurinha, uma estátua acho que é século I depois de Cristo. Tá vendo? Tem esse chapeuzinho bonitinho aí. E quando a nossa liberdade veste esse chapéu, ela ganha a imagem, ela ganha o título de alegoria da República. Olha lá aí.
Tá vendo? Isso aí é uma imagem da época da Revolução Francesa, quer dizer, posterior ao quadro do Delacroix. Vou entrar agora numa liberdade que vocês conhecem. Talvez vocês se lembrem de um quadro, ó, de uma imagem também bem conhecida dessa alegoria, que é a Colúmbia. Olha lá aí. A Colúmbia também tem esse chapeuzinho. E para terminar de falar sobre liberdade, eu vou trazer aqui a imagem da deusa da liberdade. Olha como ela é desenhada. Dá uma olhadinha. Olha o que tem aqui, bem no centro do quadro, abaixo, quase no centro do quadro, abaixo, perto ali do assoalho, né? Do quadro. Aliás, desculpa, do desenho. É uma urna, sufrágio universal. Nessa época não era universal, é lógico, só os homens votavam na França. Mas essa é a nossa imagem da deusa da liberdade. Ela parece com uma pessoa que mora lá em Manhattan, não parece? Uma senhora que mora em Manhattan? Pois é, a deusa da liberdade. A estátua da liberdade é a deusa da liberdade. E na mão dela, que aí é um assunto para um outro momento, é o facho, o famoso facho, que deu origem à palavra fascismo, tá? Mas isso é um outro assunto e eu vou deixar para os historiadores. Vamos voltar para o nosso quadro. Então, gente, esse é o quadro que eu queria trazer para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre artes plásticas. Espero que você tenha tido um momento inspirador de conhecimento e que esteja muito feliz em ver que a liberdade ela tem uma carinha e a gente tem uma liberdade apaixonada trazida por Delacroix. É isso aí. Muito obrigada pela audiência. Tchau, tchau.